Uma noite, depois de uma oração ou pedido desesperado por ajuda, o protagonista tem o primeiro sonho. O sonho é incomum, intenso, quase real, e ele acorda impactado. Esse sonho será o primeiro de uma série, e ele logo percebe que algo profundo está acontecendo. No silêncio da noite, ele se vê em um lugar desconhecido, onde o horizonte se estende em um vasto deserto. O céu, tingido por um laranja suave, é infinito. O calor é sufocante, e o chão de areia parece se mover a cada passo, como se testasse sua determinação. Ele está sozinho. Olha ao redor, mas não há nada além do deserto interminável. A areia quente sob seus pés é pesada, como se carregasse cada erro, cada arrependimento. Cada passo que ele dá é difícil, quase como se o próprio deserto estivesse pesando sobre ele, fazendo-o desacreditar na própria força. Caminhando lentamente, ele começa a sentir uma ansiedade crescente, uma sensação de que está perdido, preso em um ciclo que jamais terá fim. A paisagem ao seu redor parece imutável, cada grão de areia se misturando no horizonte em uma extensão infinita de solidão. Ele se pergunta se foi condenado a vagar por ali eternamente. E é então que, à distância, um ponto de luz brilha, pequeno e quase invisível. Ele para, hesita, mas algo o impulsiona a caminhar em direção àquele ponto, mesmo sem saber o que é. Conforme se aproxima, o ponto de luz revela-se como um oásis, rodeado por uma luz cálida e acolhedora, como o abraço de alguém que nunca o abandonou. No centro do oásis, uma fonte de água cristalina brilha, e ele sente uma sede imensa, como se sua alma estivesse ressecada. Quando chega ao oásis, a água não só o alivia, mas desperta uma sensação estranha, quase como um sopro de esperança. Ele fecha os olhos e respira fundo, e nesse momento ouve uma voz. Uma voz calma, profunda, que vem de todas as direções, mas ao mesmo tempo parece surgir de dentro dele. Você não está sozinho, diz a voz. Ela é suave, mas firme, e ecoa pelo deserto vazio, reverberando dentro dele como uma verdade esquecida. Nunca esteve. Ele sente um arrepio, uma sensação de paz e acolhimento. A presença invisível é reconfortante, como se alguém estivesse realmente ao seu lado, e o deserto, que antes parecia um mar de solidão, agora é apenas um cenário sem o mesmo peso esmagador. Ao abrir os olhos, ele vê o deserto com outros olhos. O vazio agora parece menos ameaçador, e ele sente que, em algum lugar, essa voz sempre esteve com ele, mesmo quando ele não a ouvia. Aos poucos, ele desperta, sentindo o calor do quarto, o som de sua respiração no silêncio. O sonho foi tão vívido que ele leva alguns segundos para perceber que está de volta. Mas algo dentro dele mudou. Ele toca o peito, onde o coração bate tranquilo, e uma certeza nova se instala. A voz permanece ecoando em sua mente, como se quisesse lembrá-lo de que o deserto de sua vida, por mais árido que seja, não é um lugar onde ele está sozinho. Naquela mesma noite, quando finalmente volta a dormir, uma sensação estranha toma conta dele. Em vez do calor seco do deserto, agora é o frio úmido do oceano que o envolve. Abre os olhos e se vê em um pequeno barco, solitário, em meio ao mar agitado. O céu está escuro, carregado por nuvens pesadas que parecem ameaçar desabar sobre ele. As ondas sobem e descem, altas como montanhas, sacudindo o barco sem piedade. Ele tenta se segurar, mas o medo o domina. Cada onda que atinge o casco faz seu coração disparar, e a sensação de desespero cresce a cada segundo. O rugido do mar parece gritar em seus ouvidos, e a tempestade é implacável. Raios cortam o céu, iluminando a vastidão das águas turbulentas, e ele sente como se o oceano pudesse engoli-lo a qualquer momento. As ondas estão cada vez mais fortes, e o barco, frágil e pequeno, parece prestes a se despedaçar. Ele se vê sem controle, sem rumo, perdido em um mar de incertezas, e o medo é tão intenso que quase o paralisa. Em meio à tempestade, ele fecha os olhos, tentando acalmar o coração, mas a insegurança e o pavor tomam conta dele, como se o mar representasse todos os medos e dúvidas que carrega na alma. Ele sente que está prestes a se entregar, a deixar que a corrente o leve. E é nesse momento, quando está à beira do desespero, que ele vê algo diferente. Diante dele, sobre as águas agitadas, uma figura surge lentamente, como se estivesse flutuando sobre as ondas.
A presença é serena, e ao mesmo tempo impõe respeito, irradiando uma luz suave que contrasta com a fúria da tempestade ao redor. Ele tenta focar os olhos, confuso, mas a figura, envolta em uma calma indescritível, estende a mão em sua direção. Ele sente um impulso para segurar aquela mão, mas hesita, tomado pelo medo. "Confie em mim", diz a voz, tão familiar e firme, cortando o barulho da tempestade. Há algo naquelas palavras, no tom tranquilo daquela presença, que o toca profundamente. O medo, que antes o dominava, começa a ceder lugar a uma sensação de tranquilidade. Ele estende a mão, e ao tocar a figura, um calor reconfortante percorre seu corpo. A tempestade ao redor deles começa a enfraquecer, as ondas se acalmam, e o mar se transforma em um espelho suave, como se a presença da figura tivesse poder sobre tudo ao redor. O céu, antes escuro e tempestuoso, começa a clarear lentamente, revelando um azul profundo e sereno. O barco, antes balançando violentamente, agora repousa tranquilamente sobre as águas. Ele olha para a figura à sua frente, mas ela começa a desaparecer, deixando-o com uma calma que nunca sentiu antes. A voz ecoa uma última vez: "Confie, mesmo quando a tempestade parecer não ter fim." Ele acorda com o coração batendo devagar, mas de forma constante, como se tivesse experimentado uma paz que vai além de qualquer compreensão. O silêncio de seu quarto é profundo, e ele respira fundo, sentindo-se inexplicavelmente mais leve, como se tivesse sido envolvido por um manto de proteção. Os medos que antes o atormentavam parecem menores agora, e ele percebe que, assim como no sonho, pode enfrentar as tempestades de sua vida se confiar em algo maior. Na noite seguinte, ao adormecer, ele é transportado para um cenário totalmente diferente. Sente-se caminhando por uma floresta densa, onde as árvores se erguem imponentes, com troncos robustos e copas tão altas que parecem tocar o céu. As folhas variam em tons intensos de verde, laranja e dourado, e a luz que atravessa as árvores é suave, como o primeiro sol da manhã. O ar é fresco, com um aroma de terra molhada que o envolve e desperta uma sensação de calma profunda. À medida que avança pela trilha estreita entre as árvores, ele percebe que está descalço, sentindo o chão úmido sob os pés. Cada passo é um convite para explorar o desconhecido, mas também para enfrentar uma inquietação que cresce dentro dele. Ele não sabe ao certo o que procura, mas algo o impele a continuar. Ao seu redor, a floresta parece viva, cada folha sussurra segredos, e o som do vento entre os galhos soa como um sussurro distante. De repente, ele se depara com uma árvore ainda maior, cuja casca brilha em tons dourados. O tronco tem marcas como cicatrizes, e ao tocá-lo, ele sente uma onda de energia, como se aquela árvore carregasse a sabedoria de séculos. Uma sensação estranha surge em seu peito, algo entre curiosidade e medo. Nesse instante, uma voz familiar, grave e serena, fala com ele. "Você está crescendo", diz a voz, ecoando suavemente entre as árvores. Cada desafio, cada mudança que teme, faz parte de quem você está se tornando. Não tema as transformações. Ele fecha os olhos, deixando aquelas palavras penetrarem em sua mente. A voz soa como uma verdade antiga, e ele sente que está sendo convidado a olhar para si mesmo, para seu próprio processo de crescimento. O medo de mudar, de encarar partes de si mesmo que preferiria ignorar, parece perder a força ali, no meio daquela floresta silenciosa e acolhedora. Ele entende que as marcas em seu interior são como aquelas da árvore, cicatrizes de crescimento, sinais de quem ele se tornou e de quem está destinado a ser. Quando abre os olhos, percebe que o cenário ao redor mudou ligeiramente. As folhas parecem mais vibrantes, e a luz entre as árvores brilha com mais intensidade, como se toda a floresta estivesse celebrando aquela nova percepção. A brisa suave passa por ele, trazendo uma sensação de aceitação, de que não precisa mais temer o próprio processo de transformação. Com um último olhar para a majestosa árvore dourada, ele sente que uma parte de sua resistência foi embora, substituída por uma sensação de paz. Ele entende, finalmente, que crescer é um processo natural, como o ciclo das estações naquela floresta. Assim como as folhas caem e renascem, ele também tem permissão para se transformar e renascer quantas vezes forem necessárias. De repente, o chão sob seus pés parece desaparecer, e ele desperta lentamente.
O silêncio de seu quarto o envolve, e ele respira fundo, sentindo um alívio que nunca havia sentido antes. Os medos sobre mudanças, antes tão paralisantes, parecem agora menores, quase insignificantes. Ele se lembra das palavras da voz, como um sussurro que ainda ecoa dentro de si: cada transformação é um passo na jornada. Não tema o que você está se tornando. Naquela noite, assim que adormece, ele sente uma mudança imediata no ambiente ao seu redor. O calor da floresta e a frescura da terra úmida desaparecem, e ele se encontra em um lugar vasto, repleto de uma penumbra silenciosa e acolhedora. Ao olhar ao redor, percebe que está em uma biblioteca gigantesca, uma construção antiga, com paredes de pedra que sobem ao alto e se perdem na escuridão. As prateleiras são intermináveis, cheias de livros antigos e pergaminhos, e o cheiro de papel envelhecido e couro envolve como um abraço suave. A biblioteca é imensa, maior do que qualquer espaço que ele já viu. Cada prateleira parece guardar um segredo, um mistério, e ele sente uma curiosidade crescente, uma necessidade quase desesperada de encontrar algo. Começa a caminhar lentamente, ouvindo o som suave de seus passos no chão de madeira, e percebe que, por mais silenciosa que seja, a biblioteca tem uma presença viva. Cada prateleira, cada livro parece observá-lo, como se esperassem por ele há muito tempo. Após caminhar por alguns corredores, seus olhos são atraídos para um livro em particular. A capa de couro é desgastada, mas o título, escrito em uma caligrafia dourada, brilha suavemente. Ele não consegue ler as palavras. São símbolos desconhecidos, quase sagrados, mas sente que o livro o chama. Ao tocar a capa, sente uma leve pulsação sob os dedos, como se o livro estivesse vivo. Com uma mistura de apreensão e curiosidade, ele abre o livro e vê algo surpreendente. Uma página em branco, refletindo seu próprio rosto, como se fosse um espelho. Ele vê suas feições, mas não apenas como estão agora. Vislumbra suas expressões do passado, momentos de tristeza e alegria, de dúvida e de coragem. Aos poucos, entende que o livro está revelando pedaços de sua própria história, as partes de si que ele talvez não conheça completamente. Uma voz ecoa pela biblioteca, firme e compassiva, a mesma voz que o guiou nos sonhos anteriores. As respostas que você procura já estão dentro de você, diz a voz, ressoando entre as prateleiras. Você carrega em si toda a sabedoria e toda a força de que precisa. Aprenda a confiar na sua própria verdade. Ele observa o reflexo no livro e sente algo mudar dentro de si. Aquelas palavras, as respostas estão dentro de você, soam como uma chave para um segredo que sempre soube, mas que nunca aceitou por completo. Ele percebe que, muitas vezes, procurou respostas fora de si, temendo o que poderia encontrar ao olhar mais profundamente para seu interior. A biblioteca, então, deixa de ser apenas um lugar físico e se transforma em um símbolo, uma representação de todo o conhecimento e sabedoria que ele carrega, ainda que não tenha reconhecido até então. Fechando o livro, ele sente uma paz inesperada. Não há mais pressa, não há mais necessidade de buscar respostas externas. Com a compreensão de que já possui as respostas que sempre procurou, ele se sente completo. Enquanto caminha de volta pela biblioteca, as prateleiras parecem brilhar levemente, como se cada livro fosse uma faísca de conhecimento esperando para ser acessada quando ele estiver pronto. E, então, de repente, o chão parece dissolver-se sob seus pés, e ele acorda suavemente. Está de volta ao seu quarto, o silêncio envolvente ao seu redor. Ele toca o peito, onde sente um calor profundo, e percebe que a sensação de dúvida e busca desesperada diminuiu. Sabe, agora, que pode confiar em si mesmo, que sua intuição é uma bússola confiável em sua jornada. O segredo estava ali o tempo todo, esperando para ser revelado. Caminhando pelas ruas desertas, ele sente um frio intenso, que parece vir de dentro dele, uma sensação de medo e solidão profunda. Cada passo ecoa, e ele percebe que tem evitado essas emoções por muito tempo. Essa cidade representa seus medos, tudo aquilo que ele tentou enterrar. Mas agora, o silêncio o obriga a confrontar cada um deles. No centro da cidade, ele vê uma praça com uma fonte desativada, coberta de musgo. Ao se aproximar, percebe uma figura ao lado da fonte, uma sombra silenciosa, com traços indistinguíveis. Ele sente um medo intenso, mas, ao mesmo tempo, algo o impulsiona a se aproximar.
A sombra parece sorrir, e ele percebe que ela representa os medos que sempre fugiu de encarar. A voz que o guiou até aqui ecoa pela cidade, suave e firme. O medo que você sente é parte de quem você é, mas ele não define quem você será. Encare-o e verá que ele se dissipará. Ele fecha os olhos, respirando fundo e, com um último impulso de coragem, encara a sombra. Uma paz profunda o envolve, e a figura lentamente começa a se desfazer, como uma névoa que se dissipa ao sol. O vazio da cidade já não o assusta mais. Ele agora vê como um espaço de oportunidades, de novos começos. Sabe que o medo sempre existirá, mas que ele pode ser enfrentado e, ao fazê-lo, transformado em força. Ao abrir os olhos, ele acorda. Desta vez, com um sentimento de poder. Ele sabe que, em cada desafio da vida, em cada momento de incerteza, existe uma oportunidade para crescer e se fortalecer. Inspirado, ele se levanta, pronto para enfrentar o que o espera, mas, desta vez, sem medo de ouvir a própria voz interior. E agora, ao final desta jornada, reflita sobre os sonhos que tem evitado e os medos que ainda lhe prendem. Não ignore o chamado que o leva a confrontá-los. Se você está pronto para transformar cada parte sua, incluindo aquelas que o assustam, em uma força renovada, comece sua própria jornada agora. As respostas já estão em você, esperando apenas que você tenha coragem de ouvir.